E aí, boa noite pessoal, hoje é domingo, dia 13/7/2025, estamos entrando ao vivo. Eu havia anunciado ali, alteramos o horário. Hoje é uma janela diante da proposta para esse mês de julho. Nós temos aí o Do It, né? No domingo passado tivemos aí com a Sheila Ferreira, terapeuta, e no domingo que vem com a Valéria Mendes, psicóloga, o encontro Do It. E nesse entremeio, né, eu pensei a proposta de trazer aí para a gente poder conversar um pouco e compartilhar com cada um que está aí conosco desde que iniciamos, ali no mês de maio, né, o furo do alfinete, né, do que se trata. Essa semana aí eu estava compartilhando algumas coisas aqui no Instagram para indicar do que se trata, né, o furo do alfinete, né, e aí o tema da live é a costura divina da alma, o ponto, o furo e o fio. Talvez, e aí Júlio, certinho, boa noite. Talvez muitos de vocês ouviram, né, e tenham ouvido falar sobre o furo do alfinete, né, do que se trata o furo do alfinete, uma metáfora simbólica que eu elaborei para poder apresentar uma proposta terapêutica diante da formação que eu realizei no início desse ano, junto ao professor Arthur Schumann, e essa formação, né, que ele criou, né, que é a FTAS, a Formação de Terapeutas Arthur Schumann. E ali a gente recebe, além das ferramentas para entender e atuar como terapeuta, também, né, o fortalecimento, a robustez da personalidade, né, dessa pessoa, desse indivíduo que está entrando ali na formação, pelo qual assim acaba vindo, em uma certa medida, né, luz sobre áreas da própria vida desse indivíduo, essa pessoa, que encontra ali um lugar de acolhida, um lugar de escuta, em que, queira ou não queira, mais dia, menos dias, e aí vindo certinho, acaba vindo para fora. Então, dentro dessa formação, surgiu, na verdade, veio à tona isso que já existia no meu coração, que era a proposta de trabalhar o furo do alfinete. O furo do alfinete é um sonho antigo, mas que havia estado em óbito, né, por assim dizer, vou usar essa analogia. Ele estava em óbito, e junto da FTAS, do professor Arthur Schumann, junto com uma aula específica que houve lá na formação do João Mena, ele ressuscitou, ele veio para fora, né? Então, antigamente eu tinha uma ideia de pensar a minha própria história e construir uma literatura ficcional que pudesse alcançar, aí Alex, certinho, as pessoas, né, através dessa história de vida, né? Porque em uma certa medida os problemas que acometem os indivíduos, as pessoas, eles vêm por escopo, né? Se você fizer uma análise de casos da sua própria trajetória, da sua escolha, e aí, Monte, como é que tá certinho? O Monte Santana. Se a gente for fiel à nossa história, à nossa trajetória, e julgar as coisas sem julgá-las, ou seja, colocar cada coisa no seu devido lugar. E boa noite, Lourdes. Hoje aqui o Alex perguntou qual é o assunto, né? Eu vim explicar aqui o que é o furo do alfinete, para quem não entende, né? Que é essa proposta terapêutica que eu desenvolvi, veio à tona, voltou à vida, né? Através da formação em terapeutas do professor Arthur Schumann, e em específico, assim, um ganho que foi dado na compreensão dessa proposta, nessa simbologia, nessa metáfora, para poder passar adiante esses ensinamentos, mas principalmente, né, uma vida que vai sendo analisada conforme vai se desenvolvendo na sua trajetória. Então imagine que um furo é algo pequeno, mas que ele pode trazer um embaraço muito grande na vida do indivíduo, né, se ele não se der conta da forma como aquilo ocasionou uma mudança na sua estrutura, né, trazendo uma ruptura, ainda que seja algo pequenino, como se diz, né, o ditado antigo, de pequeno que se torce o pepino. Então o que acontece? Uma coisa pequena, às vezes insignificante na nossa vida, vai modelando, vai condicionando o modo que a gente enxerga nós mesmos diante da vida e dos desafios, né? Então a proposta do furo do alfinete vem nessa trajetória, né? Lembrando que quando se trata de saúde mental, né, segundo a OMS, uma das poucas coisas assim que a gente, ao estudar com mais profundidade aí os bastidores dessa instituição, né, ela tem não vou entrar aqui no mérito, né, mas ela tem algumas coisas contraditórias em si, mas ela elenca que uma saúde mental, ela precisa estar ancorada em 5 princípios fundamentais, né, que é o aspecto financeiro, o aspecto mental, né,
relacional, mental, emocional, financeiro, né? Físico e também espiritual. Então, quer dizer, nessa dinâmica, na nossa própria história, às vezes como se fosse uma balança, as coisas se descompensam de uma tal medida que a gente acaba não identificando o que está acontecendo conosco, né? Geralmente as pessoas vão procurar um profissional na área da saúde mental, está aqui o Vini também, que atua como terapeuta, psicoterapeuta, e há uma mudança, né, na sua rotina, e essa mudança gera um certo desconforto. A pessoa vai procurar o terapeuta para tentar entender o que está acontecendo, e às vezes aquilo ali é somente a ponta do iceberg, né, ou aquela camada mais exposta, sintomática, né, que veio à tona. E no processo terapêutico, às vezes acontece de tu encontrar outros elementos que estão abaixo dessa estrutura, que foram empurrando até ocasionar aquela ruptura, né, ou aquele desconforto, ou aquela situação. Então, o furo do alfinete tem a ver justamente com isso, né, porque as coisas começam em algum lugar, em algum ponto, né? Não é que é o ponto X, o ponto alfa, o ponto beta, ou aquele ponto de virada, mas ainda assim é uma sucessão de acontecimentos que vão escalonando na vida do indivíduo, na sua psique, né? Lembrando que a psique ela é uma força que causa, né? Dotada de alguns elementos ali dentro, para quem não, assim, nunca ouviu falar, não compreende. A gente chama também, em certa medida, que a psique ela tem a ver com a nossa própria alma, né? Então a psique ela tem a sua individualidade, ou seja, cada um é um, né? Ela tem a sua historicidade, que tem a ver com a história, aquilo que a gente viveu na nossa vida e vive, né? Através dos ambientes, das relações, das pessoas, com que a gente vai convivendo ao longo do nosso desenvolvimento e da nossa própria formação. Ela também tem, essa psique, a absorção das informações, e aí tu imagina, né? Uma pessoa está no ambiente, ela pode ser influenciada por algumas coisas e ela passa a imprimir na sua visão de mundo aquilo que ela recebe. Então, se a gente não tem assim uma certa gordura cerebral ou um banco de dados, né, mais amplo para compreender certas coisas, a gente toma gato por lebre, né, e meias verdades, né, por verdades inteiras, né, quando na realidade meias verdades elas são mentiras, né. Existe a verdade, que é um tema hoje bastante caro a muita gente, porque quando se fala da verdade, mas cada um tem a sua, e de fato, né, a gente começa na proposta da verdade quando a gente é capaz de narrar a nossa própria história, né, colocando na balança os prós e os contras. Eu errei, eu me excedi, eu fiz o que tinha que ser feito. Onde é que está a justa medida diante das coisas que realizamos, né, diante da dinâmica social, relacional, individual, né, na nossa própria interação conosco, né, na nossa tomada de decisões na nossa vida, né, o que nos impulsiona, o que nos motiva, o que nos leva adiante. Então tem a ver com isso também. Então eu estava falando dessa absorção de informações que faz parte da psique, né? Ela tem a sua individualidade, ou seja, cada um tem a sua. Ela tem a sua historicidade, a sua absorção de informações, e esse elemento, né, central dentro da psique, em uma certa medida, né, é como se fosse o interlocutor, né, da história. É a história que eu conto para mim mesmo sobre mim mesmo, né? Sobre aquilo que me acontece, né? O ego, o tal do ego. O que é o ego? O ego é essa história que eu conto. E ele, quando está sob um certo tipo de desconforto ou uma situação, ele tem certa dificuldade de articular as suas tensões e as suas pressões. Então aí entra a questão do terapeuta, né? O terapeuta é esse profissional que vai ser esse ego auxiliar, ou seja, ele te auxilia a tu aumentar o teu arco, né, narrativo, dessa história que tu conta para ti mesmo. Então às vezes a gente está habituado e diz assim, mas isso é meu jeito, e às vezes aquilo que a gente chama de jeito, na verdade, pode ser um tipo de transtorno que a pessoa desenvolveu na vida dela, né? E o furo do alfinete é essa proposta terapêutica que vai tentar encontrar, né, junto com esse indivíduo, né, quais foram os furos que a vida lhe acometeu. E interessante que, por se tratar de um furo e ser algo pequeno, né, às vezes pode ser uma palavra, pode ser um ambiente, uma situação que essa pessoa viveu, foi condicionada. E até estava conversando esses dias com a Fabrícia, ela às vezes aparece por aqui, a gente fez uma live com ela sobre as dores invisíveis diante da finitude, né? Ela trabalha com arte-terapia, e um abraço para ela, e também com cuidados paliativos, né? E aí, Sidney, certinho? Como é que tá? O Sidney tá aqui, o Sidney ele trabalha em outro ramo, é uma excelente pessoa também. E o que acontece, né? Ela me questionou um dia desse, né? O furo não é uma coisa tão pequena, eu estava contando para ela, né? Eu já trabalhei como pintor, né? Então o que acontece? Quando tu vai fazer um serviço numa casa, às vezes tu tem uma infiltração ali, né? Aquele bolor que causa nas paredes.
Ele não começou assim de forma abrupta, violenta, né? Às vezes pode ser, mas geralmente, né, foi alguma coisa pequena que passou desapercebido, né, por alguma... Às vezes o profissional que estava lá construindo não prestou atenção e achou alguma coisa, né? E aquela pequena fissura, né, aquele pequeno furo, às vezes, ele é responsável para que ao longo do tempo aquilo ali vai sendo minado, né? E vai comprometendo, né, a estrutura daquela casa, né? Então, numa simbologia, numa metáfora, a gente de certa forma é uma casa, né? Santa Teresinha d'Ávila, ela vai escrever um livro chamado As Moradas, né? Do Castelo Interior. E aí, Kleber, certinho? Nesse Moradas do Castelo Interior, ela compara a alma humana como se fosse um castelo, né? E o castelo tem seus cômodos, né? E aí ela vai colocando também nessa perspectiva a aproximação da pessoa com Deus, para que a luz vá entrando na vida dela e ela possa compreender melhor a si mesma. E ter esses lugares, né, dentro da nossa alma, que é o porão, né? Tem tantas coisas que a gente guarda dentro da gente, outras que a gente já esqueceu. Por exemplo, o Victor Bergamini passou aqui conosco e falava sobre as neuroses, né? A neurose é como se fosse assim, né? Uma mentira que eu conto para mim mesmo e varro para debaixo do tapete. Eu contei ela em algum momento, mas ela ficou lá. E ela pode me influenciar ou não. Há quem diga que é o passado que empurra, não é o futuro que puxa, né? Isso significa o quê? Que muitas vezes a gente é mais influenciado e afetado por aquilo que nos aconteceu e reage de forma instintiva. Um abraço, Sidney. De forma instintiva, né? Por assim dizer, reativa, né? Sem se dar conta daquilo que nos leva a agir daquela forma, né? Claro, a perfeição seria o ideal, né, na vida da gente, só que existe uma série de coisas aí, né, que corroboram em uma certa medida, né? Tudo conspira, né? E as pessoas às vezes se equivocam a dizer, o universo conspira. Conspira. Conspirar é ir contra, né? Então, se você pega uma outra analogia com a própria história, as conspirações era quando se existia algo e se elaborava uma outra alternativa para ir contra aquilo que estava posto, né? Então, muito cuidado quando você fala um tipo de coisa assim, né? Compreende, né? Conspiração. Conspiração ela é uma coisa contrária, né, à ordem, né? Não é à toa que numa analogia a gente pode chamar se é mito ou não, né? A gente que é ocidental e é formado pela mentalidade judaico-cristã, conhece a famosa história da rebelião celestial, né? Houve uma conspiração, né? Lúcifer, que era o arcanjo lá da guarda celestial, se voltou contra a ordem, né? E rebelou-se, né? Uma certa medida. Conspirou. Então, assim, para retomar o fio da meada, né? O furo do alfinete tinha a ver com isso, então. Eu elaborei um e-book falando sobre o furo do alfinete, que eu vou estar aí disponibilizando na plataforma aí durante essa semana, né? Para o pessoal aí adquirir, se tiver interesse, compreender. Ali eu coloco alguns exercícios terapêuticos também, para a pessoa se perceber diante dessa dinâmica. Então, o furo do alfinete está estruturado também dentro de um arcabouço, ou está assim, técnico, né? O que é que rege o furo do alfinete? Qual é o tipo de abordagem nele? Como a minha formação em terapeuta é a parte da psicanálise, né, da analítica, eu fui aglutinando e trazendo outras áreas também de conhecimento para auxiliar mais ferramentas, né? Ferramentas sempre são importantes para fazer esse trabalho, quando se trata da alma humana, que é tão complexa, né, na sua individualidade. Aí, Juarez, certinho? Então, dentro da proposta do projeto do furo do alfinete, oi, Fernanda, a gente trabalha aí junto com os temperamentos, né, que tem a ver com a questão relacional da nossa índole, né? Apesar de hoje estar banalizado, a pessoa, mas o cara lá é isso, aquilo, aquele outro. Na verdade é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Dentre tantas outras que existem, assim como as 12 camadas da personalidade, que o professor Olavo de Carvalho ele compilou, analisando aí toda essa produção que existe dentro da psicologia, da própria psiquiatria, né? Da análise do ser humano como pessoa. Então, o furo do alfinete ele é imbuído, né, desses instrumentais para auxiliar as pessoas a se compreender e auxiliar, né, esse arco narrativo pelo qual ela observa a si mesma e conta essa história para si, né, sobre quem ela é, o que ela está vivendo, como é que ela lidar com as suas questões individuais, né? Então, além disso também, tudo certo. Então, além disso, também eu trago para dentro do furo do alfinete, além da psicanálise, que é a formação em terapeuta que eu realizei, né, junto com o professor Arthur Schumann ali, a FTAS, o Vini passou por aqui, a questão dos temperamentos, as 12 camadas da personalidade, a psicologia tomista, que trata de virtudes, que é algo também interessante, é o final lá, né, a cereja do bolo, né, a pessoa tem que primeiro estar com a sua personalidade robusta para poder começar a buscar de forma deliberada essa tal da virtude, né, que são
virtudes, na verdade, né? A prudência, a temperança, a fortaleza e justiça, as chamadas virtudes cardeais, né? E as outras são infusas, né? Que vem num aspecto mais transcendental da parte de Deus na vida do indivíduo, que é fé, esperança e caridade, chamadas virtudes teologais. Paralelo a isso também, a fenomenologia da Santa Edith Steiner, que foi pupila, né, do Edmund Husserl, também traz uma abordagem interessante sobre a alma humana, vem junto no pacote do furo do alfinete, assim como o Carl Jung também, o Carl Gustav Jung, que é excepcional no trabalho que ele faz, né, ao compreender essa questão arquetípica da simbologia, da representação que as pessoas fazem, né, através daquilo que acontece dentro delas, dentro da gente, né. Então, os símbolos são aquilo que unifica, né, oposto daquilo que na terminologia da palavra, que seria o simbólico e o diabólico, né. Diabólico seria aquilo que separa, né, que desagrega, né, e simbólico seria aquilo que une, aquilo que agrega. Então, por isso os símbolos eles são importantes na compreensão da psique humana, né, porque a gente é dotado de impressões que às vezes o nosso vocabulário não dá conta de expressar, de exprimir. Então a gente tem uma experiência, às vezes a gente não consegue colocar para fora, a gente é inexpressivo, né? Não tem muita como expressar aquilo com palavras. Então o simbolismo, por sua vez, ajuda como ferramenta para compreender isso. E por sinal, eu posso falar disso porque eu gosto da parte artística, né? Não só no aspecto estético que remete ao belo, né? Mas dessa vertente que expressa, né? Voltando a reiterar aí a Fabrícia, né? Honrando a vida dela em vida, como diz ela, né? Eu fiz algumas sessões com ela de arte-terapia, Soulcology, que eles falam, é Soulcology, eu acho que esse é o termo, né? A técnica também, através de imagens, para compreender algumas coisas internas. Então, dentro dessa proposta, houve algumas viradas de chave na minha vida. Então, eu trago também, né, a abordagem da psicologia analítica do Jung para poder compreender. Então, o furo do alfinete eu busquei densificar, mas o que vai reger ele, principalmente, né, é eu ter, em uma certa altura da minha vida, condições de olhar para a minha história, assim como vocês também são capazes de olhar para a sua própria história, e perceber as escolhas que fizeram, influenciaram o modo como vocês lidam consigo mesmo, né? Se trata disso, o professor Olavo de Carvalho, né, saudoso, ele dizia, né, que uma das propostas lá do curso online de filosofia era formar as personalidades, né? Mas interessante, né, que ele inicia, né, já a própria formação com um exercício que nos eleva a uma condição de perceber a nossa história como se ela estivesse pronta, que é um exercício chamado o necrológio. Ele tinha uma frase que eu achava demais, né? Até eu anotei num quadro que eu tenho ali atrás, numa lousa, que ele diz que o desafio é se tornar nós nos tornarmos a testemunha fiel da nossa experiência. Ou seja, sermos capazes, né, de contarmos e sabermos o que está acontecendo dentro de nós e à nossa volta, né? Não que o mundo gira em torno de nós, mas ler, né, fazer a leitura, receber, né, essa formação, não a deformação, ampliar o nosso imaginário para ter figurinha nesse álbum, né, para poder fazer aquela leitura mais precisa e exata das coisas que acontecem conosco. Muitas vezes, né, a gente tem algumas reações diante de umas situações e atribui isso como sendo algo estanque, como se fosse sempre assim, quando na verdade aquilo ali está indicando alguma coisa. Que coisa que ele está indicando na nossa vida, né? O furo do alfinete trata disso. Às vezes a gente é agitado por algum acontecimento diante da nossa vida. Tem pessoas que vivem, né, a vida de forma ordenadamente, assim, sem muitos altos e baixos, né? Tem outros que são mais abruptos, uma hora está aqui, outra hora está aqui. Claro, tem gente que passa a vida assim, né? Não vou falar liso, né, no sentido de como se fosse uma linha, né? Tem uma coisinha aqui, outra colar, outras são umas coisas mais intensas, mais violentas, mas entretanto, desde que a pessoa ela consiga robustecer, né, a sua personalidade, isso significa o quê? Ela ser capaz de não terceirizar as coisas, né, pelas quais ela faz e realiza, né? Por exemplo, eu tenho aqui o amigo Juari, a gente teve a alegria de fazer faculdade junto, e muitas vezes o curso de ciências humanas, não vou generalizar aqui, né, tem muito essa sana, o sistema, porque não sei o que, e bababá, a desigualdade, isso, aquilo, aquele outro, quer dizer, o mundo é desigual, né, em uma certa medida, né? A própria natureza em si, né? A gente pode pensar muitas vezes assim no reino animal, né? Onde é que está a igualdade ali no reino animal? Se bobear a presa, né? O animal que está ali no seu habitat, que precisa sobreviver, ele acaba tendo que colocar-se em uma situação que põe em risco a sua própria história, né?
Então, assim, o reino animal possui isso, né, na nossa convivência de certa medida, o sistema, né, essa coisa que parece um espantalho, né, que as pessoas às vezes ficam batendo, né, o capitalismo, o socialismo, o comunismo, no final das contas, né, isso tudo é uma cortina de fumaça para encobrir o principal, né, que é a guerra pela nossa alma, né, manter as pessoas entorpecidas diante dos seus traumas, né, dos seus problemas, né. Então, as pessoas às vezes elas se filiam, né, a algum tipo de movimento. É importante, porque o ser humano por si só, né, ele não foi feito a viver sozinho, né, a gente é chamado a aglutinar, né. Nós somos seres gregários, né, ou seja, né, chamados a estar em conjunto, né, e a vida também só tem sentido quando a gente busca entender a nós mesmos e servir ao outro, ao próximo, se trata disso também. Então aqui, como é que eu posso dizer? O furo do alfinete, então, ele vai permeando, né, a vida do indivíduo, aí Claudio ordenou certinho. O furo do alfinete, essa metáfora, né, esse simbolismo que busca compreender o indivíduo diante da sua trajetória. Por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem? Né? Por que eu faço ou ajo daquela forma? Você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Do que se trata, né? Às vezes a gente foi modelado desde a nossa infância, e aí um detalhe importante para quem é papai aqui, quem é mamãe, a primeira infância ali, as fases iniciais de formação desse indivíduo, ela não é determinante, mas ela é condicionante para a pessoa já receber uma série de informações ali, né, diante da sua vida, da sua formação enquanto indivíduo, para que ela futuramente possa trazer resposta, né? Eu fui professor aí durante quase 12 anos, posso falar isso com bastante propriedade, porque hoje há uma inversão muito grande, que é que a escola faça o papel da família. E a escola tem o seu papel, né? Ela tem, né, o papel da escola, né? É trazer instrumentos para que esse indivíduo possa se lançar na sociedade, né? E desenvolver algum tipo de atividade ou coisa do tipo, né? Entretanto, a personalidade ela vem do berço, né? Nessa formação da vida doméstica, né? Da vida do lar. E aí o que acontece, né? Eu e a Nedir, tudo bem? A família, se a família não vai bem, né? A sociedade vai pior ainda, é isso que se trata, né? Chesterton dizia, né, que sem a família estamos indefesos diante do Estado, né? E aqui eu não vou entrar e especular muito isso, mas quando eu falo do furo do alfinete é justamente disso, né? Você olha para a sua história, o ambiente onde você foi criado, as influências que você recebeu, as escolhas que você realizou, né? E vai julgando elas, ou seja, vai separando. Julgar sem julgar significa o quê? Não é bater o martelo, né, e dizer, isso é aquilo e está condenado, ou isso é aquele outro. Não, é botar cada coisa no seu devido lugar. É como se, numa visão de raio-x, você conseguisse ver aquilo que está aparente, né, e aquilo que é essencial, né? Porque atrás do rosto de um adulto há a história de uma criança, né? Seus pais, por exemplo, né? Os nossos pais. Eles um dia foram crianças, né? Nos entregaram aquilo que estava ao seu alcance, nos passaram valores, virtudes e também uma série de coisas que a gente vai ter que descobrir depois que fica grande, né? Porque às vezes a gente reproduz aquilo sem se dar conta, né? Essa modelagem que é realizada, né, na vida da pessoa enquanto ela está em formação. E o interessante é que os consultórios terapêuticos, né, os psicólogos, eles recebem esse tipo de demanda, né, psicanalistas, né, de pessoas com seus problemas, né, que repercutem isso. Por que a pessoa escolheu aquele parceiro, aquela parceira para se relacionar? Por que a pessoa ela tende a isso? Ela é uma safada mesmo? Ela fica fazendo isso, aquilo e outro? Então onde é que está isso, né? E muitas vezes isso está numa forma como ela construiu uma justificativa dentro da cabeça dela. E vem de todo um arcabouço, de toda uma gordura cerebral, né, que é uma informação, um pacotinho de informação, que ela alimentou e armazenou dentro dela para justificar aquilo que ela quer fazer ou a forma como ela pensa, né? O maior desafio é esse. Sabemos que estamos diante da eternidade, que possuímos uma alma imortal e que no final o que vai contar é o que pesa no final, quando o corpo tomba, o que fica de pé. Né? Se a gente traz isso para o nosso horizonte de consciência para analisar a nossa vida nesse exato momento, né, e pensar a vida que há de vir, né, nos próximos instantes, né, que a vida é um sopro, é como a erva, né, seca-se a erva, murcha-se a flor, como diz o poeta, né? Então, hoje nós estamos aqui, de repente não estamos mais, né? Se a gente fosse contar a nossa própria história, será que nós conseguiríamos contar ela de forma fiel, né? Fiel, sendo o quê? Justo na forma de colocar as coisas nessa balança, né, da nossa consciência, né, diante daquilo que, eu não creio que eu vou prestar conta um dia da minha vida, eu sou um bom vivant, goze a vida, né, plenamente, né, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, como diria o Raul Seixas. Essa é uma afirmação lá de um outro cara, né, chamado Aleister Crowley, né?
que na verdade é um grande engodo, né, para as pessoas, né? Porque na verdade o mundo não gira em torno do nosso umbigo, ele não é feito conforme as nossas próprias regras, essa que é a realidade, né? O mundo já está aí e vai muito bem, né? Antes mesmo de a gente chegar. O que acontece é que nós temos uma contribuição, uma parcela a ser realizada, naquele que constitui uma família, naquele que labora, né, com excelência naquilo que faz, o bom, o belo, né, o virtuoso, né, é disso que corresponde, na verdade, uma vida que vale a pena ser vivida e que tenha sentido, né. Claro, o mal existe, infelizmente, né, mas é interessante que ele exista porque, para que haja essa distinção, né, entre luz e trevas, né, o bem e o mal. Não é um dualismo, não é essa dicotomia, essa coisa toda de discursiva que se diz, não existe esse negócio, é uma coisa moralizante para colocar as pessoas dentro de um sistema, né, para pressionar elas e mantê-las cativas, né? Aí fica com essas analogias de que o mundo não é real, que nós vivemos na Matrix, toma Red Pill e bababá e bababá. Claro, não há dúvida, né? Esse indivíduo que vem crescendo nessa sua formação, na sua deformação individual, pelas experiências e relações que teve, não há sombra de dúvida. A formatação na sua imaginação, na forma como enxerga a si mesmo e o outro e o mundo, né, vem muitas vezes de forma estancada, né? Como se ela tivesse anestesiada diante de si mesmo. Então, para ele é normal agir daquela forma. Talvez para esse indivíduo um choque de realidade, né? Ou um tapa na cara, né? De forma não literal, simbólica, né? Possa lhe acordar, né? Então, talvez esse indivíduo precisasse de uma red pill. Não é que ele vive... Ele, enquanto pessoa, está no mesmo mundo que nós, né? Só que as pessoas, quando se deixam levar por este furo do alfinete que tomou conta, né, do seu imaginário e ela não percebeu o modo como isso lhe modelou, lhe condicionou, ele acaba ficando escravo de si mesmo. Por isso que dentro da proposta terapêutica, o furo do alfinete, nós trazemos aí, eu trago esses instrumentais, essas ferramentas para ter uma maior quantidade, né, de auxílio para compreender toda essa narrativa, essa estrutura que o indivíduo carrega dentro de si. Claro, né, quando se toca na questão da alma da pessoa, né, como diz lá acho que é o Jung, reproduzido aí pelo professor Arthur, domine todas as técnicas, né, mas quando lidar com uma pessoa, saiba que você está lidando com uma alma, né, humana. Então, a alma é esse lugar sagrado, por assim dizer, né. Diz lá no Evangelho, né, que eu acho que é nas Escrituras, né, que uma alma vale mais do que o mundo, né? Ou não, na verdade ele diz assim, né, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então existe valor na alma, né? Essa alma que muitas vezes ela está diante de uma trincheira, né, sensorial, relacional, ideológica, né, que disputa a sua atenção, narcotizando, anestesiando, dopando, né, e distanciando o indivíduo daquilo que lhe é necessário e essencial, né? Quem ele é diante de si mesmo da eternidade, né? Então ele é uma alma imortal, né? E essa alma imortal, ela tem que no final das contas prestar conta de si mesmo, né? Que é aquela história de que acontece depois que o corpo tomba, né? É um mistério, é um enigma, ninguém sabe, ninguém nunca voltou para contar. Opa, pera lá. Dentro da nossa crença, vou dizer assim, né? Nossa visão, né, do mundo, que eu digo nossa, porque não é só minha, né? Isso aí já tem mais de 2000 anos de história, né? Alguém voltou para dizer, né, que a morte não tem poder sobre a vida, né? A morte não tem poder sobre a vida, né? Como diz o poeta, a morte morreu de medo ao ver Jesus nascer, né? A morte é um estado intermediário, né? É uma condição, né, sine qua non, né, da matéria, né? Só que existe algo além da matéria. Por isso que o problema de Freud, por ser materialista e ateu, está nesse sentido. É a cisão que houve lá entre ele e o Carl Jung, né? Porque daí Jung aprofundou um pouco mais outras questões, né? Metafísicas, por exemplo, que são importantes, né? Enfim, pessoal, então assim, o furo do alfinete tem a ver com isso, né? A costura divina da alma, né? O ponto, o furo e o fio. Ao que se refere, né? Essa dor, essa ruptura, muitas vezes é um lugar de revelação, né? Para a gente parar para pensar a nossa própria história, a nossa própria trajetória. Interessante que quando morre alguém, por exemplo, o poeta nos lembra que é melhor morar na casa do luto do que na casa do banquete, para que as pessoas levem em consideração a sua própria vida, né? Às vezes uma questão violenta, abrupta, né, acomete o indivíduo e ele para em algum momento para analisar a sua própria vida. Será que a gente precisa chegar nesse estágio para poder despertar, né? Despertar para nós mesmos, né? E nos tornarmos úteis, né, para as pessoas que estão à nossa volta? A vida que não vale a pena, uma vida que não serve, na verdade, ela perde o seu sentido, né?
Somos chamados a isso, né? Até, não sei se alguém aqui é cristão, católico, algo do tipo, né? A homilia de hoje falava sobre isso, né? Sobre o bom samaritano, né? Que, em uma certa medida, tem um dualismo ali, né? Na verdade, um duplo sentido, né? Tem um aspecto, porque Jesus está sendo questionado quem é o meu próximo, e aí ele conta a história do bom samaritano. Mas, ao mesmo tempo, o bom samaritano é esse Cristo, né? Que vem até a humanidade para mostrar o caminho, né? E redimir a nossa condição. Porque nós também, em uma certa medida, não teríamos as condições necessárias por si só para chegar nesse lugar de compreensão mais clara e ter as ferramentas para desenvolvermos aquilo que é necessário, né? Diante dessa trincheira que existe no mundo, né? O mundo jaz no maligno, né? Há 3 inimigos, né? O mundo, a carne e o diabo, né? Segundo o Evangelho de São João. O diabo, não sei o quê. Bom, as nossas emoções, elas são fáceis de ser manipuladas, né? Quantos de nós já não agimos emocionalmente diante das coisas que nos acometem, né? Então o furo do alfinete tem a ver com isso. Compreender a estrutura do ser em uma certa medida para lhe capacitar, né, a lidar consigo mesmo diante daquilo que lhe acomete. E a Edith Stein, ela fala que o sofrimento é o fio dourado que costura a alma à eternidade, né? A gente precisa ir nos ombros dos gigantes, né? Às vezes a gente chega hoje, quer inventar a roda, quer fazer o mundo conforme a nossa própria interpretação, por vezes equivocadas, assoberbadas, né? Porque a sabedoria mora com gente humilde, né? E Jesus Cristo ensina: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma, né? Basta o dia o seu próprio mal, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E hoje, né, a gente vê os dados aí oficiais falando sobre, os dados, né, mundiais falando sobre questões de depressão, né? A saúde mental não vai bem, né? Por uma série de questões aqui, né? O importante é que cada indivíduo se perceba, né, diante de si mesmo e da própria realidade que lhe circunda, né? É disso que se trata. Então, o furo do alfinete, ele tem essa prerrogativa que é auxiliar as pessoas a compreender a sua própria história e aprender a contar ela, né, de forma imparcial, né? Porque não é bom que haja um juiz parcial, né? Já pensou? Você vai numa situação para ser julgado na justiça, né? E toma partido de algo ou de alguém por algum elemento sem compreender o conjunto todo da história, né? A gente costuma dizer que a verdade, ela existe, ela está posta na realidade, como diz São Tomás de Aquino, né? A verdade é a adequação da inteligência à coisa, né? O professor Olavo vai parafrasear essa afirmação e vai dizer, né, que a verdade é a adequação da inteligência à realidade, né? Então a realidade está posta, ela não se dobra diante da nossa vontade. Às vezes nos iludimos, porque agimos ou formatamos o nosso modo de ver as coisas, né, de maneira artificial. Às vezes não é real para nós, porque a gente está habituado a frisar, né, aquela determinada concepção, mas é confortável, né, numa certa medida, né? E a gente precisa vir para fora, né? Vir para fora e compreender que muitas vezes aquilo que recebemos, né, e nos fez chegar até aqui, por hora ou por vezes, né, tem a ver com esses pequenos furos, né, que a gente foi deixando tomar conta, né, e criar todo esse cenário na nossa mente, inviabilizando uma forma mais clara de perceber a si mesmo, né? Interessante que o furo do alfinete é a via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que algo entra para ofuscar, né, o nosso modo de enxergar a nós mesmos e o mundo, é o lugar por onde a luz também pode entrar, né, e dissipar as trevas da nossa ignorância, né, em relação a nós mesmos e aquilo que acreditamos, né? É a metanoia, né, a mudança de mentalidade, né? São Paulo apóstolo vai dizer, né, não vos conformeis, né, mas transformei-vos pela renovação da vossa mente, né? A mente renovada, né? E aí a gente consegue enxergar as coisas com mais clareza. Claro, né, esse misto, né, essa dose, na verdade, né, de humildade é necessário para que a gente possa caminhar por essa trilha, né? E aí nós temos a referência, né? Como eu falei uma outra vez, parafraseando lá o professor Arthur, né? Jesus é o copo, né? Ele é a fonte, na verdade, né? Mas então eu tenho que ter para onde olhar, né? Porque se eu me guiar por mim mesmo, eu posso... E aí, se eu estou cego, eu vou cair no barranco? Né? Se eu sigo outras pessoas que estão cegas, né, vai guiar todo mundo para o barranco, né? Então o que acontece? A gente tem que ter um norte, alguém que tenha essa autoridade para nos dar esse eixo norteador em relação à vida. Mas é uma historieta que leram e passaram adiante. Bom, alguns de nós muitas vezes respaldaram a nossa vida em tantos autores, poetas, né,
escritores tendo aquilo como verdade, né? Por que não o homem que dividiu a própria história entre o antes e o depois, né? Então, tem a ver com isso, né? Sem levar em conta a dimensão da morte e da eternidade, nós às vezes podemos ficar diluídos, né? Diante das sensações, né? E das nossas impressões equivocadas sobre a realidade, né? E é disso que se trata o furo do alfinete. Então, basicamente é isso. Eu acho que eu consegui me fazer entender. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, fica à vontade. O Instagram anunciou aqui agora na entrada que eu vou ter que ter uma quantidade X de seguidores para continuar gravando ao vivo. Eu acho que são 1000, né? 1000 seguidores. E acho que eu não tenho nem 500 seguidores. Aí, Arthur, certinho. Mas tudo bem, né? Vamos dar um jeito, né? Que a gente possa fazer isso aqui crescer de modo orgânico. Então, se você acompanha ali do início da trajetória, quando eu iniciei a formação lá em fevereiro desse ano, eu sinalizei ali na grade do Instagram uma mudança de um novo tempo, né? E de lá para cá eu vim consolidando e construindo isso a algumas mãos, né? Porque ninguém faz nada sozinho, esse é o ponto, né? Então eu fiz lá a formação do professor Arthur e todas as pessoas que vieram ali, né, no Furo do Alfinete, que estão vindo e que irão continuar vindo, fazem parte disso aí também, né? Esses amigos, né, que acabei fazendo nessa trajetória. O Bruno lá atrás, o primeiro que veio, né, na verdade, né, ele falava sobre as dores difíceis, né, de nominar. Depois veio o Begamini falando sobre neurose. Veio o Vinícius Tavares falando sobre bicho gente, gente bicho. Veio o Nathan Stas falando sobre emagrecimento. Depois veio o Rafa Carlesso, que é um artista também, terapeuta, falando sobre a arte, né, e essa forma de expressar, né, o seu mundo interior, né. Aí depois veio o encontro com elas. A primeira delas foi a Luciana Cresto, um abraço para ela, que também falou sobre a questão de pessoas em situação de rua, dependência química, dependência emocional. Veio também a Dani Machado, um abraço para ela, psicóloga aqui na nossa região, falando sobre o burnout, né? Burnout. Depois veio a Vanessa Moraes, falando sobre o Reborn, né? As bonecas Reborn. Depois trouxe então a Fabrícia, né? A Fabrícia veio falando sobre essas dores invisíveis, né, diante da finitude da vida. E depois retomamos novamente aí o encontro com eles, com o Everton Vitorino, um abraço para ele, falando sobre o perdão. Veio o Charles Secondo falando sobre identidade, né? Depois veio o Gustavo Reis. Infelizmente na época lá a gente não conseguiu gravar ao vivo, porque sumiu a opção aqui no Instagram de gravar ao vivo, tive que fazer uma sala do Meet, mas depois eu disponibilizei os cortes, né, da live, falando sobre adicções, né, entre emoções e dependências. E aí iniciamos agora o Duets, né, com 2 encontros, né. Uma é a Sheila Ferreira, na semana passada, e na semana que vem a Valéria Mendes. E hoje eu vim trazer então o Furo do Alfinete, fazendo como se fosse não é uma prestação de conta, mas assim, esse retorno, né, para quem nos acompanha aí, para entender do que se trata. Então, cada profissional desse que esteve aqui, em uma certa medida, ele representa, né, ele em si não, mas o tema que ele traz, aquilo que corresponde aos inúmeros furos de alfinete que vão acometendo o indivíduo na sua própria trajetória. Às vezes as pessoas têm um furo que elas não sabem denominar, uma dor que às vezes fica difícil de nomear, a pessoa fica ali confabulando dentro da cabeça dela para tentar entender do que se trata, e às vezes ela está perdida porque ela não tem, né, esse arco narrativo, né, esse álbum de figurinhas para analisar diante de si mesmo e a própria realidade do que se trata. Aí logo em seguida vem o Victor, né, falando sobre neurose, que é essa questão que eu falei para vocês. Às vezes, quantos de nós não contamos histórias, mentiras e varremos para debaixo do tapete, e aquilo passa a ancorar o modo como a gente enxerga nós mesmos e a própria realidade, né? Depois vem então o Vini, né, falando sobre essa loucura toda que acontece de... tudo bem, família é muito espécie, hoje já tem legislação sobre isso, só que assim tem questões e questões, né? Como ele também trabalha na área... Ele é veterinário, né, médico veterinário, então ele também trabalha nessa área, não só, né, mas ele acaba vendo uma série de situações ali. Ele até nem quis abrir muito, porque tem coisas de bastidores que às vezes pode gerar algum tipo de embaraço, mas existe essa realidade do alto índice de suicídio de médicos veterinários nessa área, na tratativa que é dada para as pessoas que trocam gente por bicho e afetizam isso de uma forma doentia. Não estou dizendo que um animal não tem importância terapêutica, né? Às vezes uma pessoa que está lá sozinha. Então existe isso na vida da gente, né? E logo em seguida veio o Nathan Stas falando sobre emagrecimento. O Nathan acho que perdeu aí quase 50 quilos aí em um ano. E o Rafa falando sobre essa arte, né, que é a arte da alma, que expressa. Às vezes a gente está ali
é sem vida, né? E a arte vem para nos despertar para algo que é real, né? E aí tu vê hoje o mundo como tá, essa coisa toda, o cara bota uma banana na parede, diz que aquilo é arte, o outro lá pega e botou esses dias lá, não sei se vocês lembram, na época que a gente estava compartilhando, uma rodela de mortadela, né, dentro de um quadrinho ali, botou na exposição, todo mundo achou que aquilo ali era arte, o outro que colocou o tênis ali, tirou o próprio tênis, enfim. Então o belo também é essa dimensão que nos transcende, né, que nos leva, né, essa ideia de continuidade de algo mais elevado, né. E depois vim trazendo o estresse do trabalho ali com a Dani Machado, falando sobre o burnout, né, que às vezes ali é só a fumaça, mas o fogo está em outro lugar. A Vanessa Moraes, de uma mesma perspectiva, em uma certa medida, também falou sobre a afetação do porquê desse fenômeno todo das bonecas, né? E se é boneca, existem outras coisas mais também que pode ocupar, né? Preencher essa afetividade desse indivíduo que às vezes está mal resolvido e vai se preenchendo de quimeras, de fórmulas, de objetos, né? De uma série de coisas, porque ele não suporta, né? O silêncio. O Charles vai falar sobre isso também, a importância do silêncio. O silêncio incomoda porque as vozes que a gente ouve na nossa cabeça, que não é a esquizofrenia, mas eu digo as vozes, né? Que vão às vezes nos dizendo, e aí, cara, a voz da consciência, né? Será que tá certo por isso aqui? E às vezes a consciência está entorpecida, né? Não se dá mais conta, né? De analisar a si mesmo. Uma vida que não é analisada não vale a pena ser vivida, como diria o poeta. Então, acredito que as pessoas que estão aqui conseguiram perceber, numa certa medida, né? Que o furo do alfinete corresponde, então, eu sinalizei, né? Vou colocar desse modo. Sinalizei o furo do alfinete, primeiramente, da união com a formação em terapeutas, do professor Arthur Schumann, a aula do professor João Mena, que veio falar sobre isso também. Eu resgatei, né? Eu vim para fora, né? Fui reanimado, vamos dizer assim, né? De um sonho que eu tinha, que era escrever uma autobiografia sobre, de uma forma ficcional, na verdade, né? Uma literatura. Personagens que eu criei, né, para ilustrar esse furo do alfinete, que era contar a minha história para deixar aí através de um livro e tudo mais. Só que aí surgiu então a proposta terapêutica pela formação que eu realizei, né, o furo do alfinete. E o movimento começou a acontecer porque essas pessoas que estão lá no curso, né, que eu fiz, são excelentes profissionais, pessoas, né, assim, gabaritadas, que eu digo assim, humanas, né, pessoas sensíveis, né, à questão do sofrimento das pessoas, né, porque eles lidam com gente, né, e começou a ser um movimento orgânico, por assim dizer, né, e hoje ganhou essa forma. Então eu escrevi o e-book, o Furo do Alfinete, explicando isso, ali deve ter tem 5, 6 capítulos, são bem breves, dá um torno aí de umas 25, 30 páginas dos 6 capítulos, e o restante são esses exercícios terapêuticos que tratam dessa ferramenta, né, para a pessoa poder perceber a si mesma diante daquilo que ela está vivendo. Não é passar com a mão e tirar, né? Não se trata disso, né? Ver que a jornada de autoconhecimento é uma jornada de uma vida, né? Então o furo do alfinete tem a ver com isso. E eu sinalizei ele através dos convidados, né, das pessoas que se disponibilizaram a trazer aqui aquilo que elas dominam, né, e a área que elas atuam. Eu só tenho a agradecer a cada uma delas aí, como eu mencionei, né? E é isso, pessoal. Durante a semana eu vou estar sinalizando mais algumas coisas. Obrigado a quem esteve conosco aqui. Lembrando-se, né, que o furo do alfinete, então, é essa proposta terapêutica, né, que traz luz ou auxilia a pessoa a aumentar o seu arco narrativo e compreender certas coisas que ela não compreende. Eu também vou abrir, logo na sequência que lançar o e-book, o portfólio ali sobre palestras, sobre essa área, né? Até porque, assim, hoje tem tanta coisa no mercado, né? E eu posso dizer que cada um tem algo a contribuir, né? E eu espero poder estar contribuindo aí, em alguma medida, e não passar, né, em branco nessa pequena trajetória chamada vida. Um abraço a todos vocês aí, fiquem com Deus e uma ótima semana. Valeu!